O Kimi K3 acabou de ser lançado e o que parece ser é que a gente está pegando o primeiro modelo Frontier comparado a GPT 5.6 Sol e a Fable 5, o Mitos, sendo lançado na China e sendo divulgado com pesos abertos. Cara, eu não testei ainda no meu trabalho do dia a dia, mas os benchmarks estão muito animadores e parece que a gente está com um modelo nível Fable a um quarto do valor. Tá, eu tenho os preços aqui, vou mostrar para vocês. Eu queria começar essa call mostrando esses benchmarks aqui para vocês. Cara, Deep Switch Bench 67 e olha aqui a comparação com o Fable e com o 5.6. Olha que esse primeiro aqui é de coding, que é o que a gente que trabalha com programação é o que realmente importa. Olha essas comparações aqui. Ele parece que ele não muda muito da margem de erro em vários, olha, tipo de 88 para 84, 77, 76. Eles estão muito parecidos e o melhor de tudo é que é mais barato que o 5.6. Claro, o custo da API tá um pouco caro, não tá tão barato. Eu tenho os preços dele aqui, ó. O preço normal dele é 3 dólares de entrada e 15 dólares de saída, o que fica mais ou menos no custo do Sonet. Então, pô, a gente tem um modelo aqui que está sendo comparado com o Fable e o 5.6 com o custo do Sonet, o que é bem animador. E vocês podem estar vendo aqui os números. E aqui é a postagem oficial da Kimi, onde eu vou estar aqui mostrando para vocês algumas curiosidades dessa postagem e a minha ideia aqui é a gente desmembrar junto, como eu fiz um vídeo aqui algumas semanas atrás, mas antes da gente desmembrar esse artigo, então aqui ó, a Química 3 é muito caro, aqui tem uma discussão bem legal falando sobre como os modelos chineses hoje eles não têm branding, não têm marca para o resto do mundo, então na visão aqui de alguns comentários que o Kimi ele devia ser mais barato. Cara, o que eu entendo é que se ele estiver entregando que o Maitos entrega, o preço não importa tanto assim. Isso aqui para mim foi um verdadeiro soco no estômago, né? Do Donald Trump e do governo dos Estados Unidos, porque eles há menos de um mês estavam cheios de burocracia para lançar modelos e veio agora o Kimi e tipo, fuck. Muitas pessoas estão falando que o Kimi K3 é uma destilação do Mitos. Cara, tu já viu conseguir destilar e retreinar um modelo em 15 dias? Que esse é o tempo que o Fable tá no ar. E também vi muita discussão que me ajudou aqui moldar a minha opinião, que eu vou passar aqui para vocês, que isso não faz o menor sentido, já que a Kimi eles têm arquitetura própria, ele é totalmente diferente ali o LLM deles pro LLM do Mythos, por exemplo, e eles explicam muito bem as tecnologias e os avanços que eles tiveram aqui no lançamento. Então a gente tem aqui Química 3 Benchmark, os benchmarks e os comentários da comunidade. Uh, a galera tá falando que não vai conseguir rodar, mas é um modelo aberto, né? Tipo, muito interessante que a gente consegue rodar ele localmente. Química 3 conquistou o terceiro lugar no Artificial Analysis, superando o Cloud Opus 4.8. Bizarro o que está sendo esse mês. A gente começou lá com o 5.2 mês passado e agora essa semana veio com Grok, com Química 3 e com os modelos da Cloud. Muito animado pro que está acontecendo e realmente parece que os tokens só vão baixar o preço, galera, e a inteligência vai continuar aumentando. Incrível, parabéns equipe, uma conquista. Qual será o preço? Eles têm assinaturas e a assinatura deles está o preço bem parecido. Deixa eu colocar aqui Química 3 Coding. O preço deles aqui tá bem parecido com os modelos Frontiers normal. Calma aí. Então se a gente vir aqui em prices, olha aqui, ó, o mensal tá 19 dólares, o preço mais barato deles. Claro que os limites devem ser bem generosos por ser bem mais baratos, né, que os modelos da classe Cloud, da empresa Cloud, da empresa da OpenAI. E, cara, parece que a gente está vendo uma disruptura no mercado. Claro que a Kimi vai ter que se provar agora ao longo do tempo, se eles se manterem nesse top. Eu vi muita discussão aqui que a China, com menos, porque ela não tem acesso à GPU da NVIDIA,
que era onde se achava que a tecnologia do LLM estava travada e ela conseguiu aqui produzir mais do que os modelos americanos. Claro, né, que provavelmente ela tem acesso a essas GPUs de alguma forma lá dentro da China, deve chegar lá de alguma forma. Mas Química 3, o primeiro modelo Frontier chinês, cara, é bizarro. Eu achei essa imagem que eles colocaram aqui e todo o design bem parecido com o Cloud, aqui no site deles. E bora lá, cara. Eu vou ler aqui e eu quero trazer para vocês os principais insights aqui desse lançamento deles, que é o melhor modelo de peso aberto. O DeepSeek já tinha provado, né, que os modelos chineses eles não precisam do de nada ali do governo americano para conseguir desenvolver os modelos deles. E isso aqui só reforça que talvez os Estados Unidos tentando limitar o que a Moonshot, o que o Kimi, o que a China tem acesso, só fez eles usar a criatividade deles. E, cara, a gente tá vendo modelos Frontier chineses, Kimi K3, GLM 5.2 aparecendo e com custos muito mais aceitáveis pra gente que é consumidor. A semana tá sendo muito boa. Eu já volto aqui. Esse do artigo aqui já tem algo bem importante, que esse aqui é um pré-lançamento, então tipo, eles não estão lançando os pesos abertos agora, e o lançamento oficial, onde é que eles vão passar para os provedores que já estavam disponibilizando os outros modelos do Kimi e como funcionou o treinamento, as avaliações serão divulgadas apenas no dia 27 de julho. Então, hoje é dia 16, pelo menos mais 10 dias para a gente ter essas informações no ar. Que é muito interessante por ser um modelo de peso aberto que eles estão divulgando exatamente como ele funciona internamente para, tipo, se tu quiser aqui usar a arquitetura e tentar replicar a arquitetura deles, isso aqui é bem interessante. E é um modelo de 2,8 trilhões de parâmetros, sendo o modelo de peso aberto maior que existe hoje, que eles trazem até a comparação com os outros. E aqui também no artigo eles já especificam aqui qual a tecnologia que está sendo usada para eles terem tido esse ganho de inteligência fora do normal, realmente ficando ali no top 3 dos modelos Frontier. Os modelos chineses funcionam muito bem com essa Mixture of Expert, que é o MOI. Então esse modelo ele funciona dessa forma também. E ele é baseado no Kimi Delta Attention e no Attention Residual. Duas atualizações arquitetônicas projetadas para melhorar o fluxo de informação ao longo do comprimento de sequência e da profundidade do modelo, também aumentando a esparsidade de Mixture of Expert, ativando efetivamente 16 dos 896 especialistas quando combinados com uma estrutura Stable Layton Mill, juntamente com uma receita de treinamento e dados refinados. Isso aqui é bem interessante, aqui tem um desenho de como é que funciona essa arquitetura. E algo interessante aqui é que ativamente, então, eu acho que isso aqui até é algo, uma forma, a Anthropic não divulga isso internamente, mas a Anthropic divulgou lá o espaço J e como de alguma forma a IA raciocina de forma inteligente, e isso não foi treinado por eles, isso aconteceu lá quando eles estavam fazendo o treinamento do LLM. E aqui a gente vê no Kimi uma abordagem, na minha visão, bem diferente, onde eles criam experts lá com contextos para casos específicos que são ativados em casos específicos e tem toda essa orquestração de quais os experts vão ser ativos para fazer aquela ação e realmente eles ter o contexto e a inteligência para resolver aquilo. E me parece ser bem diferente do que a gente vê e está acostumado, pelo menos do que é divulgado a público aí do cloud. E olha que gráfico bacana aqui, otimização de kernel. Literalmente colocaram o Kimi dentro de um kernel para fazer tarefas de longo prazo e ele foi muito competitivo. Olha que bacana que eles colocaram aqui no artigo. Com o Fable 5 com o fallback e superou, tipo, a gente não tem fallback, tá ligado? Foda-se. E superou substancialmente o Opus 4.8 e o GPT 5.6 Sol e o GPT 5.5, que a gente consegue ver aqui nesses benchmarks de tarefas de longo tempo.
como o Química 3 ele tá indo muito bem. E algo que me chamou a atenção desse modelo, porque vocês podem ver aqui nesse canal que eu não posto todos os modelos que saem, mas esse modelo aqui não tem como eu não vir aqui fazer um vídeo trocando ideia com vocês, porque eu tô pensando em assinar a Kimi Coding aqui só por causa desse modelo, porque ele não tá competindo com o GPT, ele tá competindo com o Fable, cara, no nível de conclusões de tarefa a longo prazo. Pelo que eu entendi, nesse artigo aqui e nos benchmarks que eu vi da galera realmente fazendo a GPT 5.6 Sol. Olha que loucura, como ele pontua bem nessas tarefas de longo prazo. Novo recorde, em alguns casos ele é o novo recorde. Literalmente eles lançaram um modelo de Frontier e como eu tava falando, o que me fez querer fazer esse vídeo é porque eu vi muito benchmark, muito vídeo e a galera tá falando que os resultados do Química 3 muitas vezes aconteceu de ser melhores que o próprio Fable. Para vocês pegar o nível que tá esse modelo aqui, que ele não é só mais um modelo de peso aberto, é o Química 3, cara, que talvez a gente tá vendo aqui uma mudança, porque isso aqui se mantendo, melhorando e a plataforma dele ser boa, cara, a gente tá falando de uma empresa que por ter esse modelo Frontier, talvez coma aí 20, 10, 20, 30% do mercado de programadores. Porque a gente quer qualidade, a gente não tá nem aí para qual modelo a gente está usando aqui dentro da nossa ideia. Eu uso Codex, eu uso Cloud Code, eu testei o GLM 5.2 e o que importa para mim é resolver realmente o problema e agregar valor aqui nas minhas entregas. Cara, olha essa aplicação aqui. Ele foi testado para otimização de kernel. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram como se fosse um Cloud Code, algo do tipo, e pediram para o K3 otimizar. E ele teve um ganho muito legal de 283 milissegundos para 144 milissegundos, uh, alcançando desempenho semelhante ao Fable 5 nessa otimização de kernel. É bizarro, né? Que a gente está vendo um modelo que consegue fazer um auto melhoramento ali em kernel, por exemplo, aqui, e ele está competindo com o Fable 5 para fazer esse tipo de tarefa e ele tá tipo competitivo com essas tarefas de longo prazo. Olha aqui, ó. A operação de treinamento é mais rápido possível sem alterar os valores numéricos. Ao longo de 15 horas de interação ininterrupta, o K3 desenvolveu um novo algoritmo de kernel de duas fases, fundiu o kernel mantendo os mesmos valores numéricos e reduziu o tempo de propagação para frente e para trás. Competitivo com o Fable 5. Bizarro isso daqui. Bizarro e claro que isso aqui são os números que eles estão mostrando, mas cara, isso aqui é muito interessante. Porque se ele fez isso num kernel, se tu tá colocando ele dentro de um loop e tu precisa que ele faça melhorias no código e teste, é esse tipo de teste aqui que faz toda a diferença, esse benchmark e saber que a gente tem um modelo com um custo do Sonnet para conseguir fazer essas otimizações, cara, é tipo a aplicabilidade, e isso hoje 16/7/2026, eu não consigo prever 2 anos pra frente, porque aonde a gente vai estar, a gente tá dizendo que eu tenho um Fable aqui, que eu posso, daqui a pouco, cara, a gente vai ter Fables, modelos mais inteligentes que Fables, que vão rodar milhares de clones 24 horas, porque isso aqui gera mais valor que qualquer ser humano em algum loop. Cara, é impensável os ganhos de produtividade, ganhos de valor real na economia que a gente vai ter com coisas como essas, literalmente gênios podendo ficar focados em uma coisa de forma ininterrupta por 20, 30, 50 dias, anos. Imagina quando conseguir colocar um LLM para fazer um estudo científico que demoraria 10 anos e colocar ele lá de forma ininterrupta durante 3 meses fazendo estudo científico. A Cloud já está fazendo isso, o GPT fez isso, tanto que o GPT 5.6 Sol foi o que treinou o Luna e o Terra. Se eu não me engano, é essa notícia, não sei se treinou o Luna ou o Terra. Então a gente está entrando num nível aqui de alto melhoramento que vai ficar bizarro as coisas que vão começar a acontecer no mundo real. Eu acredito muito nisso. Aqui pra gente entender o que ele é capaz, colocaram ele para desenvolver jogos
e entender como é que ele consegue orquestrar as coisas e chegar nesse ponto. Aqui pediram para ele criar um jogo, Case 1 3D Open World. Deixa eu traduzir isso aqui. Foda-se, não vai traduzir, mas olha aqui o joguinho que ele criou. Passagem de tempo. Com chuva. Ele criou esse emulador de Game Boy. Funcional. Criou um joguinho Cyberpunk Web Swing Game. Caralho, tipo Homem-Aranha. Olha que loucura, cara. Não, o futuro vai ser maravilhoso, galera. Tudo isso é criações dentro da interface de código deles, tá? Muito, muito foda mesmo, muito foda. Design de chip, como prova de conceito inicial, Química 3 projetou um chip para servir um monomodelo construído em sua própria arquitetura em uma única execução autônoma de 48 horas. K3 construiu, otimizou e verificou o chip usando a ferramenta EDA de código aberto na biblioteca Nantes, em uma área de 4. Cara, aqui eles estão mostrando que ele é muito, muito bom em tarefas hiper difíceis. Realmente nível Fable. Isso aqui é mais uma das coisas, codificação para pesquisa. Cara, eu tô usando muito pro Opus e realmente usando para análise de dados. O cara que comentou que para criar isso aqui que ele criou, todos os cálculos, isso aqui foi criado em Python, demoraria semanas para um pesquisador experiente e simplesmente o que me criou tudo isso aqui que vocês estão vendo em 2 horas. São análises visuais. Olha que interessante isso, cara. Isso aqui é o avanço científico que a gente vai ver nos próximos anos é com base nisso aqui, cara, porque coisas que o ser humano não consegue ver, essas inteligências artificiais conseguem agregar os números e fazer eles fazer sentido. Trabalho intelectual. Vou ler aqui para vocês. Aprimora o trabalho intelectual de ponta a ponta, além de benchmarks público. Química 3 Max demonstra gancho consistente em nossas avaliações internas que derivam de padrões e desafios recorrentes observados no fluxo de trabalhos reais de agentes de usuários. Essa vantagem consistente em diferentes fluxos de trabalho orientado à produção refletem uma ampla melhoria na capacidade de trabalho intelectual com agentes Química 3. Isso a gente vê nos benchmarks, né? Olha só, cara, ele ganha do Opus e do GPT 5.5 em praticamente qualquer benchmark de inteligência. Olha que massa que eles não colocaram o Fable, né? Banda de safado. Aqui exemplos práticos, cara, de que eles fizeram com ele. Cria um site interativo com 42 anos de pesquisa na indústria de ASICs de IA. E ele criou, cara. Olha que loucura isso aqui, ó, de 2019 a 2022 e o tempo vai passando. E lá no topo, olha só, gráficos. Vai mudando o ano aqui em cima. Ah, agora tá mudando, antes não tava aparecendo. E será que eu consigo mexer aqui também? Ah, mas eu consigo passar de ano a ano. Muito interessante. Case 2, pesquisa de indústria de fusão. Ele criou uma apresentação com essa pesquisa. Com vídeos, cara, com vídeos interativos. Olha que interessante. Pesquisa de indústria de fusão, relatório setorial em formato de consultoria com visualização interativa. Caso 3, análise de ondas gravitacionais GWTC. Cara, é bizarro a aplicação, edição de vídeo. Calma, o que é isso aqui? Widget e painel de controle. Cara, tá bizarro esses resultados aqui. Eu quero muito testar. Edição de vídeo. Química 3 se destaca no design de movimento e animações de edição de vídeo, porque a arquitetura multimodal nativa compreende texto e imagens. Um exemplo, K3 criou um vídeo explicativo em Motion Graphic, estilo Tree Bloom One, sobre sua própria arquitetura. Olha que interessante. Aqui o vídeo rodando.
Em outro exemplo, o MK3 editou seu próprio vídeo teaser. Olha que interessante. Esse vídeo teaser aqui, então, foi editado por ele mesmo. Ficou bizarro de bom, hein? 53, 6 clipes originais, cuidando na seleção dos clipes, cortes sincronizados com movimentação, sincronização precisa e batida de quadro a quadro, processamento de áudio e múltiplas rodadas de visão. Um vídeo curto de alta densidade como esse normalmente levaria de 1 a 2 dias úteis para um editor experiente. E é real isso aqui. Arquitetura e infraestrutura. Cara, aqui tá já a parte dos benchmarks e ele foi muito bom nos benchmarks de código, que é o que importa pra gente, mas de agentes também muito, muito competitivo com o Fable. Olha só, tipo, não tem nada aqui que ele vai muito mal, cara. E isso é legal porque a gente vê o Gemini ele engana porque ele vai muito bem em alguns benchmarks, mas em outros benchmarks ele não presta. E acabou aqui o artigo. Galera, primeiro modelo chinês que talvez a gente vai ver aí com um alto impacto aí no mercado e tirando talvez essa hegemonia que a gente tá tá experimentando desde o começo com a OpenAI e agora talvez isso mudando um pouco aqui. Hoje eu assino duas empresas, Cloud e OpenAI, mas eu tenho certeza que o Cloud eu não consigo parar de assinar no momento, realmente por eles ter essa confiabilidade que eles sempre vai ter o melhor modelo ali dentro e isso é uma vantagem competitiva ter acesso ao modelo mais inteligente, vamos dizer assim. Mas o meu modelo secundário, com certeza, eu vou fazer a assinatura aqui do Kimi no próximo mês e vou conseguir dar um feedback mais real aqui para vocês. E, pô, se o Kimi K3 está assim, o Kimi K3.5, que vai ser as primeiras otimizações, depois que ele começar a ser usado, que 3.5 eu chutei um nome, tá? Imagina que bizarro que a gente vai ver ainda de melhoria. Se tu gostou do vídeo aqui, um vídeo diferente, um vídeo mais analítico, curte aqui embaixo, se inscreve. Mas para mais conteúdos como esse, curte aqui embaixo, se inscreve, comenta aqui embaixo. Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Obrigado para ti que me acompanhou e gostou aqui dos meus comentários. Até a próxima.